Para mais do culto de adoração, Senhor. Fique conosco até o final desse culto. Deus abençoe a vossa vida. Fique conosco. Assembleia de Deus em Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Na guitarra, irmão Romildo. Violão, Rael. Contrabaixo, Rodrigo. Bateria, Wanderson. Dos ares é o brilho, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Olha! Bateria! Meu protetor do mal, solicito de minha tomacia. Dos ares é o brilho, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. E é apenas tua misericórdia. Fica conosco e nos dá vitória pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Glória. Como é bom estar na casa do Senhor. Antes de nós iniciarmos aqui o louvor, eu gostaria de contar um sonho que eu tive essa noite, que foi o sonho mais impactante que eu tive na minha vida toda. Mas antes de iniciar, o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porém caminho no deserto e rios no ermo. Nessa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava no céu. E diante de mim era tudo muito iluminado, era uma luz muito brilhante, muito forte. E eu estava assim diante de uma luz que eu não conseguia olhar para ela, de tão brilhante. E eu ficava
estava meio que olhando meio que para baixo. E ali, Deus falava comigo. E foi muito impactante que eu ouvi do Senhor. Eu ouvi do Senhor não palavras de tipo assim, você está indo bem, construir assim, não. De longe foram palavras assim. Eu ouvi do Senhor bem assim. Eu não lembro exatamente todas as palavras, irmãos, mas eu ouvi bem assim: eu já te livrei mais de 2.000 vezes. Ele mencionou o número exato, só que eu não lembro o número exato. Eu já te livrei mais de 2.000 vezes. E eu queria mais ter um relacionamento mais próximo de você. Só que todas as vezes que eu vinha e tentava te chamar, você vir mais próximo, você não vinha. E chegou um momento que você no caso estava afastado, e eu tentando te buscar, tentando te chamar, e você não vinha, eu deixei você ir com as suas próprias pernas. Isso foi muito impactante para mim, porque eu venho na casa do Senhor, eu louvo aqui ao Senhor, e a gente acha que a gente está bem, ou que a gente pelo menos está próximo de bem. Não que nós não pecamos, não que nós somos perfeitos. Nós estamos aqui louvando o Senhor, mas nós somos pecadores iguais. Isso para mim foi um despertar. E aí, Deus foi falando outras coisas, e eu começava a chorar, e eu chorava de soluçar. Porque ali, naquele momento, era como se estivesse passando uma janela assim na minha frente. Assim, vinha na minha memória todos os erros, todos os pecados vinham na minha memória. E tudo que o Senhor falava, e eu estava sentindo no meu coração, é a verdade. Eu preciso fazer isso. E ali, próximo, tinha um portão. E nisso que tinha um portão, não era um portão alto, não. Era um portão normal, assim. Parecia ser um portão de ferro, todo branquinho. E ali tinha alguns anjos. Só que eu não vi o rosto deles. Eu não conseguia ver o rosto deles, não conseguia olhar para o rosto deles. Mas eu via só a parte de baixo, assim. Só assim, né? Do tórax para baixo. E aí, no final de tudo, Deus falou bem assim: mesmo com tudo, mesmo com eu querendo mais para você, não foi exatamente essas palavras, porque eu não lembro exatamente, mas foi nesse sentido. Mesmo eu querendo estar mais próximo de você, mesmo com tudo, eu te perdoo. Mesmo com tudo, eu te perdoo. E aí, naquele momento, um daqueles anjos abriu o portão para mim. E eu passei por portão. Engraçado que no sonho eu percebi assim: Deus, então eu vou morrer de alguma coisa. E aí eu lembrei na hora, inclusive, da minha esposa, lembrei das meninas na hora, inclusive. E eu pensei assim: amém. E eu comecei a andar após esse portão. Eu pensei, né, comigo, glória a Deus, cheguei, só que aí eu acordei. Isso para mim foi um despertar muito grande. Todos nós temos a capacidade de fazer mais. A partir do momento, e eu não falo só nós aqui no Ministério de Louvor, não falo apenas nós, todos que estão aqui, né? Ah, mas eu sou membro, eu vou na igreja todos os cultos. Não, você pode fazer mais. Não, mas eu já sou obreiro na casa do Senhor, eu já sou diácono. Você pode fazer mais. Ah, não, mas eu já sou pastor, já sou presbítero. Não, você pode fazer mais. Deus, Ele tem muito mais para nós. Muito mais.
muito além do que a gente pode imaginar. Porque a partir do momento que a gente pensa, não, cheguei aqui, tá aqui pra mim, tá ok, tá bom. Nós estamos limitando Deus às nossas vidas. Jamais limite o Senhor. Deus, Ele tem muito mais para nós. Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer nos usar como ferramenta, como instrumento nas mãos dEle. Deus, Ele quer isso para nós. Enquanto estivermos aqui, meus amados, vamos lutar. Eu quero muito que essa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, que um dia não sobre mais nem em banco vazio, nem aqui, nem lá em cima, não. Eu quero que em nome do Senhor Jesus Cristo mais pessoas estejam aqui para poder ouvir a voz dele, para que haja nessa vida dessas pessoas cura, restauração, libertação, mas o principal, que haja salvação. Eu quero que um dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente esteja planejando, né? Que o pastor Renan não está aqui, mas o pastor Renan pensa, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer aqui para explodir, porque não está cabendo mais gente. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. As vidas estão cedendo dessa forma, meus amados. E Deus, Ele quer nos usar. Nos usar. Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus. Tu és santo, És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido.
É o teu nome, Senhor. Louvado, exaltado, envelhecido. É o teu nome, Senhor. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele pode fazer as coisas. Ele veio sobre essa terra. Ele se sacrificou justamente por nós. Se não fosse o sacrifício dele, nós não estaríamos aqui. Isso eu posso te garantir, não. Hoje nós temos liberdade. Hoje nós temos acesso à felicidade. Se não fosse Ele, nós não teríamos acesso a isso. Você, nós só somos completos graças a Ele. Nós só somos completos, felizes, alegres por causa do sacrifício dele. Nós temos a presença dele aqui, nós temos a presença do Espírito Santo dele. Glória! Maravilha! E ainda Graças a Deus! porque nós ainda alcançaremos as mansões celestiais. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos declarar que Ele é santo. Vamos declarar que Ele é maravilhoso, que Ele é extraordinário, que Ele é o príncipe da paz, o pobre da eternidade. Vamos declarar. Declare a Ele esta noite. Doce hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios.
Eu estou sempre bom do Senhor. Vocês sabem que eu saí do pedido nesse último louvor? Vamos todo mundo de pé? Vamos adorar o Senhor de pé nesse último louvor? Glória. Aleluia, Deus! Esse ano de 2026, uma coisa eu te garanto, meu amado: provações virão. Com certeza, provações virão. Até que Ele volte será assim. Mas nós temos a plena certeza de que Ele estará conosco. Glória. E se Ele está Maravilha. conosco, meu amado, se Ele está conosco, nada pode te impedir de seguir. Nada pode te impedir de seguir, de prosseguir, meu amado. Você, nós somos filhos do Deus Altíssimo e graças a isso nós somos mais do que vencedores. Vamos louvar esse Senhor nesse louvor bem forte. Vamos lá? Vamos preparar. Tu és santo, Jesus. Tu és perfeito, meu Deus. Glória a Deus.
motivo de muita alegria. Aleluia. Um ano que se foi, praticamente iniciando esse ano, estamos de pé porque o maior tem nos sustentado, que é o nosso Deus. Aleluia. Você bem breve nas minhas palavras, Romanos, seu capítulo 5, ele vai dizer: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não faz conta, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo seu Espírito que nos foi outorgado. Então, querido, nós somos justificados pela fé. Deus, aleluia, diante da sua glória, Ele se fez carne para habitar no meio de nós, a qual nós somos justificados. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e através dele nós estamos iniciando esse ano de 2026, não por intermédio meu e seu, mas por Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. E essa graça está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqui foi contado um testemunho precioso pelo Fabiano, a qual ele foi falando aquelas questões, e muitas das vezes nós se deparamos se sentindo tão pequeno, e às vezes a graça do Senhor ela é tão grande que nos abrange, chamando para perto de nós, e o diabo tem tentado de todas as formas, tentando desviar a nossa mente, o nosso caminho. Mas essa graça, queridos, ela nos sustenta, ela nos leva para perto dele. Então 2026, 2027 que vier, não se afaste dessa graça, mas se aproxima diante dessa graça, para que nós possamos firmemente caminhar com Jesus Cristo. Aleluia, na responsabilidade em nome de Jesus nessa noite. Eu acho que você tem motivo de dar um glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Não, tem muita gente, pouco glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia, Jesus está presente neste lugar. Quem crê que Jesus está aqui? Salmo de número 3, a parte de número 5 vai dizer bem assim: eu me deitei e também dormi, e acordei também, porque o Senhor me sustentou. Vou repetir para ver se você entende o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Eu me deitei e dormi, e eu acordei também, não porque eu sou mais forte, é porque o Senhor. Glória a Deus. Você não entendeu, por isso você não deu glória. Quando você entender que o cenário de vida cristão é ato de gratidão a Deus, o intuito do culto será outro. Nós entraremos pelas portas do templo dizendo: só o Senhor. Pouco glória a Deus para a palavra revelada do seu Senhor. Não, pastor, eu vou seguir a maioria, porque a maioria já está cometendo, a maioria está fazendo, então é porque pode fazer. Ei, mas se nós formos ler na Bíblia, você vai ver que... Você tem que entender que no culto de domingo é a nossa expressão de gratidão diante de Deus. Você tem que entender que hoje é o primeiro domingo do ano de 2026.
E até agora você chegou aqui de boca fechada. Mas de boca fechada ninguém entende de ninguém. Seja grato pelo amigo Espírito Santo. Se você não tem nada a falar, pelo menos levanta a mão, Senhor, tu és maravilhoso. Porque o ato de nós estamos aqui é somente gratidão. Quantos nesse momento estão querendo somente um terço da sua oportunidade? Mas só que até agora você só ficou olhando para a esquerda e para a direita. Mas eu vim falar para você que Jesus é o Salvador de nossa casa. Com 2 minutos eu finalizo a minha oportunidade. Amós capítulo 9, versículo de número 11, vai dizer bem assim: naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e edificarei, como nos dias da antiguidade. Um texto muito conhecido, mas diariamente o Espírito Santo fala comigo. Um texto muito conhecido entre os pregadores que aqui estão, que me ouvem. Mas só o que está acontecendo aqui no capítulo 9 é algo muito importante. De repente aquilo que falta nas igrejas. O que está acontecendo, presbítero Robson? Um cenário muito lindo, aonde Deus vai sentir saudade da tenda de Davi. O que não dá para compreender, entre aspas, é porque que Deus está sentindo saudade dessa tenda. Por que Deus está direcionando a tenda de Davi? O que não dá para entender é o direcionamento onde Deus fixa. Estou com saudade da tenda de Davi. Edificarei como na antiguidade. Por que ele não falou que estava sentindo saudade da tenda de Moisés, aonde Deus falava com ele diariamente? Mas só que o texto vai dizer que Deus tem saudade da tenda de Davi, é porque na tenda de Davi o culto não cessava. Você não entendeu, por isso que você não deu glória. O que Deus estava querendo dizer para nós, que na tenda de Davi o culto não parava. Eu estou falando para alguém que entra no culto 6h30, quando está dando 7h30 já está com vontade de ir embora. Mas Deus está falando aqui nesse altar nessa noite: cadê a geração que quer o culto 24? É Deus falando que geração cansada só adora com os lábios, de coração vazio. O que Deus está falando para mim e também para você nessa noite, que o culto começa em casa, não é aqui dentro. Quando você sai da sua casa, você já começa a falar com ele. Quando você sai da sua casa, você já tem que entregar o seu caminho a ele. E aqui? Aqui nós se ajuntamos para entregar aquele que é digno de cultar. Para comungarmos as nossas bênçãos, tudo que temos, que o Senhor tem feito a nós, a noite ainda seria pouca, né? Mas nós estamos aqui, o Senhor nos contempla com o coração gratos a Ele, pela misericórdia dEle que tem nos alcançado até aqui. E eu quero lembrar a igreja, o Espírito Santo de Deus está presente aqui, irmão. Aleluia! Ele está movendo as águas aqui nessa noite ao meu e o teu favor. Aleluia! Glorifique e exalte a Ele.
texto diz assim: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Mais uma vez, Josué capítulo 9, versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. A igreja pode se sentar. Esse texto é um texto medianamente conhecido. E nós vamos ver que ele é um texto que fala bastante sobre nós, ainda que esteja no Antigo Testamento. Mas para nós contextualizarmos aqui um pouquinho, quem foi Josué? Josué é aquele que acompanhou Moisés, que foi sucessor de Moisés, levantado por Deus. Esse texto, ele retrata um tempo em que Josué estava vindo de uma sucessão de vitórias e conquistas que o Senhor havia dado ao povo de Israel através da vida de Josué. E o Senhor estava dando vitórias ao povo de muitas maneiras. Então Josué era um capitão, guerreiro de Deus. E nesse contexto aqui, Josué havia derrotado junto com o povo de Deus as cidades de Jericó, a cidade de Ai. Ou seja, a fama de Josué havia crescido no meio do povo. E sabendo daquela fama, alguns reis se juntam contra Josué, contra o povo de Deus. Mas há no meio da maioria, há um povo que não quer se juntar para lutar contra Josué, que são os gibeonitas. Porque os gibeonitas, eles entendem que é impossível lutar contra o povo de Deus. Os gibeonitas da cidade de Gibeão, eles entendem que era impossível. Afinal de contas, Josué era aquele, o povo de Deus era aquele que estava derrotando várias cidades, que haviam vindo de várias conquistas. E eles não querem lutar contra a cidade. Então eles têm uma ideia de propor uma aliança de paz com Josué. Só que eles não querem ir com a maioria, porque a maioria dos reis já estavam se juntando para guerrear contra Josué. Quantas das vezes eu e você, nós usamos a maioria como desculpa para agirmos em determinadas situações? Ah, não, pastor, mas é porque está todo mundo fazendo? Não, pastor, é que a maioria faz. Não, pastor, eu vou seguir a maioria porque a maioria já está cometendo. A maioria está fazendo, então é porque pode fazer. Ei, mas se nós formos ler na Bíblia, você vai ver que Deus, na maioria das vezes, Ele está com a minoria. Na maioria das vezes, Ele faz aliança com a minoria. Lembra de Raabe? Raabe foi contra a cidade inteira para fazer aliança com Deus, com o povo de Israel, porque ela sabia da aliança, ela sabia do povo, ela sabia do Deus de Israel, ela já tinha ouvido falar, ela conhecia a fama do povo de Israel. Então, se a sua desculpa para algumas decisões é a maioria, vai precisar ler a Bíblia do início, porque o nosso Deus é um Deus também de minoria. E a cidade de Gibeão, ela estava na rota de conquista. Era uma cidade onde eles estavam sentenciados à morte. E eles entenderam isso. Porque se Josué está vindo com seu exército, com seus valentes, e estão derrotando todos, o que eles pensaram? Ei, nós estamos sentenciados à morte, porque nós temos ouvido falar da fama. E nós sabemos e entendemos que quando chegar a nossa vez, nós não teremos escape. Eles não podiam simplesmente chegar até o povo, até Josué, e propor uma aliança. Porque aqui nesse contexto, nós não estamos ainda na dispensação da graça. Porque a dispensação da graça, você tem livre acesso ao Pai. Você não faz parte do povo, mas se você chegar e entender a aliança, aceitar a Cristo, você é chegado e chamado de filho de Deus. Mas aqui não. Aqui eles não tinham essa opção e esse privilégio desse livre acesso que nós temos hoje. E eles têm uma ideia
pegar roupas velhas e rasgadas, vamos pegar pães bolorentos, vamos pegar odres velhos, colocar vinhos velhos dentro dos odres. E eu lendo esse texto eu ficava, mas como assim? Para quê? Para que eles vão vestir roupas velhas, calçar calçados velhos? E aí mais à frente eu entendi. Porque quando eles chegam até Josué e dizem a Josué que querem uma aliança, a primeira coisa que os príncipes da cidade de Israel faz é perguntar: mas vocês não são dessas cidades aqui? Vocês não são daqueles povos que estão sentenciados à morte? Vocês não fazem parte desse povo? Eles não. Olha as nossas roupas como estão gastas. Olha os nossos calçados como estão gastos. Esses pães aqui, quando nós saímos da nossa terra, esses pães estavam novos, olha como estão bolorentos. Os vinhos dentro dos odres estavam vinhos bons. Mas nós percorremos uma distância tão grande que agora, olha como estamos, as nossas roupas já estão gastas, os calçados gastos. Porque se eles dissessem para Josué que estavam vindo de uma cidade distante, Josué entenderia que eles não fariam parte, não eram de uma cidade, eles não estavam sentenciados à morte. Porque eles não faziam parte daquela cidade, da rota de conquista que Josué iria passar. E no verso 9, nós vamos dizer: temos ouvido a fama a respeito do povo de Deus. Desde quando vocês saíram do Egito, nós estamos sabendo, estamos ouvindo a fama de vocês. Então nós queremos fazer uma aliança com vocês. Nós queremos fazer uma aliança de paz, uma aliança de garantia de vida. O que é que a minha fama e a sua fama têm dito a nosso respeito? Quando as pessoas olham para mim e para você, o que é que elas podem dizer? Eu sei. Quando eu for servir a Deus, eu quero servir a Deus como a irmã Débora. Quando eu for servir a Deus, eu quero ser como o pastor Ademir. Quando eu for servir a Deus, eu quero ser como o pastor Edmar. O que é que a nossa fama tem dito? Como é que as pessoas têm nos reconhecido no nosso trabalho? Como é que as pessoas têm nos reconhecido lá fora, a não ser nessas quatro paredes? Como é que a nossa fama tem sido diante da sociedade? Como nós temos levantado a bandeira do Evangelho e anunciado o Evangelho verdadeiro da salvação? O que é que a nossa fama tem dito a nosso respeito? O que é que o Senhor, ao olhar para mim e para você, hoje de manhã na escola bíblica, nós passamos por esse mesmo ensinamento. O que é que o Senhor, ao olhar para mim e para você, pensa a nosso respeito? Porque Ele é aquele que conhece o nosso coração verdadeiro. Por mais que eu esteja casada há 21 anos com o Juninho, o Senhor é aquele que conhece o meu coração por completo. Por mais que o Juninho me conheça, por mais que eu conheça Ele há mais de 21 anos, o Senhor é aquele que nos conhece por inteiro. É diante dele que as nossas máscaras não ficam. É diante dele que nós devemos pensar: Senhor, eu quero ser um cristão verdadeiro, para que aonde eu chegar, eu possa levantar a bandeira do Evangelho e as pessoas possam olhar e ver: ali verdadeiramente vai um servo do Senhor. Josué faz aliança com esse povo. A aliança aqui, ela simbolizava uma garantia de vida. Era tornar-se um só. A aliança é tornar-se um só, é garantia de vida. É a união. Só que 3 dias depois de fazer essa aliança, a verdade vem à tona. Não há fantasia que dure uma vida inteira. Às vezes nós podemos ser um crente, falar o crente fluentemente, o crentez fluentemente, mas dentro do nosso lar, na igreja, nós até damos bom testemunho, mas lá no trabalho, é dentro dos nossos lares, às vezes nós deixamos para dar para o nosso familiar, aquele que deveria ter o nosso
para entregar o que nós temos de pior. Porque quando alguém te chama, você pode estar nervoso no último grau. Oi, tudo bem? Pode falar. Mas se for um filho, se for um marido, o que é que foi? É o que que é? Fala que eu já estou por aqui hoje. Quando na verdade, os nossos de casa precisam ter a nossa melhor parte. Os nossos de casa precisam ver que nós estamos, quando estamos em cima do altar, nós somos exatamente aquilo que nós somos lá no nosso lar. Você imagina se eu não tentasse ser uma mulher de Provérbios 31? Se o meu marido não fosse o sacerdote do meu lar? Quando nós subirmos no altar, imagina a cabeça do meu filho. Imagina a minha filha que hoje tem 19 anos. Olhando de lá, nossa, essa mãe aí que eu queria lá em casa. É esse pai aí que eu queria lá em casa. Ei, nós somos cercados por testemunhos o tempo todo. E a maior testemunha é a nossa família. Porque eles nos conhecem. E logo depois de vir a descoberta da farsa, o povo pede a morte dos gibeonitas. No terceiro dia, a multidão pede: mata esse povo. Eles não mereciam estar no nosso meio, já estavam sentenciados à morte. Mas se levanta Josué. Josué é aquele que se comprometeu fazendo aliança com esse povo. Josué se levanta e fala: não. Os príncipes, aqueles que estavam ali ajudando a Josué, eles falam: não. Nós precisamos ter compromisso com a aliança que nós fizemos. Josué aqui, ele aponta para Cristo. Porque se Josué aqui está apontando, levando o povo para a cidade prometida, para a terra prometida, hoje nós temos Cristo, que também nos conduz à salvação eterna. E é por Ele que nós estamos aqui. Foi por causa dEle que nós chegamos até aqui. E é por Ele que nós vamos alcançar a salvação eterna. Hoje nós temos Cristo no tempo da graça e nós temos livre acesso ao Pai. Você não precisa mais de qualquer tipo de misticismo. Você não precisa mais de um sacerdote para ter acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai. Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então você tem liberdade para adorá-lo. Você tem liberdade para engrandecer o teu nome e dizer: Senhor, sem a tua presença eu não sei viver. Sem a tua presença eu não consigo nem dar um passo. Porque a tua presença é tudo que eu mais preciso, é tudo que eu mais anseio, é estar no centro da tua vontade, é fazer a tua vontade. Oh, aleluia, Jesus. Mas Josué aplica uma medida educativa nos gibeonitas. Josué concede, ele cumpre a aliança. Mas Josué aplica uma medida educativa. Vocês se tornarão servos. Vocês trabalharão diretamente com a adoração. Porque vocês serão rachadores de lenha e carregadores de água no templo. Água é vida, é palavra. Lenha é fogo, é adoração. E isso era utilizado para o templo. Josué está dizendo para aquele povo: ei, eu vou ensinar vocês o que é adorar verdadeiramente a Deus. Então vocês precisam estar ocupados. Tem gente que é terrível demais para estar longe do altar. O Senhor precisa manter ele ocupado. Ele precisa estar rachando lenha e carregando água para o altar. Ele precisa estar pregando. Ele precisa estar dando escola bíblica dominical. Ele precisa estar fazendo um período de louvor. Ele precisa estar no instrumento. Ele precisa estar no círculo de oração. Porque se sair um pouquinho, se não estiver ocupado, ele vai querer voltar de onde ele veio. Ele vai querer sair
fazer diferente. Eu quero ser um crente verdadeiro. Eu quero ser melhor do que eu fui em 2025. Fez aliança, não vai ficar com um pé lá fora e outro aqui. Vai trabalhar. Fez aliança, antes era mentiroso, enrolado, mas fez aliança, vai continuar e vai trabalhar no templo, vai estar no templo do Senhor, trabalhando, carregando água e rachando lenha, adorando, exaltando o nome daquele que é digno de toda honra e todo louvor. Ah, trabalhador, Deus sabe por que te ocupou. Imagina aquele povo. Você é de Israel? Não. Ah, então você veio de Abraão? Não. Ah, então você é de Isaac? Não. De Jacó? Não. E o que você faz aqui então? Eu fiz aliança com o capitão. Eu estava sentenciado à morte, mas eu fiz aliança com Josué. Eu fiz aliança com o capitão. E por isso eu estou aqui nessa noite. Por isso eu estou aqui nessa noite. Porque mesmo sentenciado à morte, eu fiz aliança com o capitão. O rei Adoni-Zedeque, sabendo da aliança de Josué com Gibeão, temeu, porque era uma cidade grande e numerosa. E então ele junta mais 5 reis para guerrear contra o povo gibeonita. Porque o povo gibeonita, Gibeão, era uma cidade grande. E eles ficaram com medo. Imagina a potência que ele era. Se Josué com Israel já era uma potência, imagina agora com a aliança feita com Gibeão. Então esses reis se juntaram para lutar contra Gibeão. Porque acredito eu, já que contra Josué eu não consigo, pode ser que a gente não consiga, eu vou lutar então para enfraquecer, vou atrás de Gibeão. Eu vou atrás dos gibeonitas. E quando os gibeonitas ficam sabendo dessa ordem, dessa união dos reis contra eles, queridos, eles vão atrás de socorro. E quem é o socorro nesse momento dos gibeonitas? Josué. E eles mandam o seguinte recado: não ignore os seus servos, não abandone os rachadores de lenha e carregadores de água, venha nos salvar. Josué ele nem pensa 2 vezes. Josué ele junta os seus soldados e os valentes. E quem são esses valentes? Os valentes eram a elite do exército, destinados a irem aonde os guerreiros comuns não podiam ir, a realizar missões que as tropas extraordinárias seriam incapazes de realizar. Porque o nível de ajuda é para aquela pessoa que está sentada. Outro nível de ajuda é para aquele que está trabalhando, é para aquele que tem saldo positivo no céu, é para aquele que ora, que jejua, que busca. Esse tem outro nível de ajuda. Tenta ir contra alguém que tem a vida no altar. O inimigo não pode, porque o Senhor não nos manda guerrear contra o inimigo. O Senhor não nos manda lutar contra o inimigo. Ele só manda nós resistirmos ao inimigo. Nós resistirmos ao inimigo e ele fugirá de nós. Quem luta por nós não somos nós, queridos. Sabe quando nós temos aquela afronta que dá vontade de ir no WhatsApp e postar uma indireta? Dá vontade de ir no Instagram e postar uma indireta? Ei, não faça isso não. Porque quem peleja as nossas guerras é o nosso Senhor Jesus. O nosso advogado é Ele. O que nós precisamos fazer é resistir. Resista ao dia mau, resista às tempestades, resista aos vendavais. Porque Ele peleja por mim e por você. É Ele que guerreia as nossas guerras. Basta nós somente descansarmos na presença dEle, continuar trabalhando, continuar fazendo a obra dEle, continuar orando, intercedendo, buscando, e Ele fará tudo a nosso favor. 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Mateus vai nos dizer: pode um filho pedir um peixe
2 diz: mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: se sou o homem de Deus que desça fogo do céu e extermine a ti e os teus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Elias orou e pediu o fogo do céu na primeira vez e o fogo consumiu 50 e o capitão. Na segunda vez, 50 e novamente mais um. Não mexe. Ora, não se defende. Ora, não saia da presença. Ora, busca. Seja íntimo do Senhor Jesus. Continua trabalhando, carregando água e rachando lenha para o templo do Senhor. O versículo 8, perdão. Deus diz: Josué, não temas, vai. E aqui é interessante que é no versículo 8 do capítulo 10 já, tá? É para defender quem? Quando o Senhor diz, vai com Josué, aqui a gente começa a entrar num texto que é um pouco mais conhecido. Porque quando o Senhor diz, vai, até aqui eu entendia que era para defender o povo de Israel. Mas não! Josué está saindo com os seus valentes para defender aqueles que estavam sentenciados à morte. Para defender um povinho aí que não era merecedor de estar no meio do povo de Deus, mas que fez aliança com Josué. E o Senhor diz, vai, não temas. Nesse contexto, quem somos nós? Os gentios. Esse povinho aí sentenciado à morte, que não merecíamos estar aqui, porque não fazíamos parte do povo de Deus. Mas ele veio, morreu na cruz, e nós podemos dizer que somos co-herdeiros da salvação, somos filhos de Deus, por isso estamos aqui. Oh, antes nós ouvimos falar acerca do povo de Deus, mas hoje nós fazemos parte do povo de Deus. Antes você poderia contar histórias acerca do povo de Deus. Hoje você vive as histórias acerca do povo de Deus, porque você fez aliança com Cristo. Josué erga a sua espada, os guerreiros pegam as suas espadas, e em Josué 10:11 diz assim: o céu se abre e começa a cair pedras de saraiva, ou algumas traduções granizo. E a Bíblia vai dizer que mais morreram pessoas atingidas pelas pedras do que pelas espadas dos soldados. Não é você que guerreia as suas guerras. Quem guerreia as suas guerras é Cristo. Quando tem rachadores de lenha e carregadores de água, a guerra na terra, mas a resposta do céu desce, ainda que você ache que está lutando com as suas armas. Ei, o Senhor abre o céu, derrama a terra, derrama o que é necessário for, mas te dá a vitória. Aleluia, aleluia. Ele guerreia com você, descansa nele. E Hebreus 10:31 diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não se preocupe, queridos, você tem uma aliança. No versículo 12, Josué então pede que o sol pare e a lua pare. O tempo parou para Israel lutar para defender os rachadores de lenha e os carregadores de água. O tempo parou, o céu parou para que o povo de Deus lutasse para defender aquele povo que estava outrora sentenciado à morte. Mas no versículo 14, nunca houve dia como aquele, nem antes e nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha o final do versículo 14. Porque o Senhor pelejava por Israel. E o Senhor ali já não tinha mais separação, havia uma aliança. Não era mais os rachadores de lenha, não era mais os gibeonitas, não, era o povo. O Senhor pelejava pelo povo de
nós fazemos parte da aliança com Cristo. Versículo 13: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, por causa da aliança. Deus ouviu um homem e o sol parou. Mas nós também temos uma aliança. E em Mateus 27:45 diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. No meio do dia, às trevas da tarde, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mais uma vez a terra mudou seu curso natural. Mais uma vez a terra mudou o curso natural. O Josué, o sol parado, na crucificação, o sol escondido, escurecido. Mas a razão era a mesma. Era para defender um povo sentenciado na morte. Era para defender um povo que não tinha direitos à salvação e estava sentenciado à morte. Novamente o tempo parou. Novamente a terra mudou o curso natural. E foi para mim, foi por você, foi para que nós estivéssemos aqui e tivéssemos vida em abundância. Ah, Jesus! Aqueles não eram povo, mas estavam sentenciados à morte. Mas agora fazem parte do povo eleito de Cristo. Lucas 22:20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ei, nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Cristo. E se você está aqui nessa noite, é porque você valoriza essa aliança. Você sabe que não tem preço, mas tem um valor enorme. Você sabe que você não pode pagar nem preço, mas nós precisamos corresponder a esse valor. Nós precisamos anunciar o Evangelho, porque quando nós fazemos isso, nós estamos valorizando e correspondendo ao valor dessa aliança. Valorize essa aliança. Não é de graça, é pela graça. É a misericórdia dele que nos alcança todos os dias. É a graça dele, queridos, que nos alcança todos os dias. Ela tem um valor. Não é por nossas obras, é pelo sacrifício dele. Mas nós precisamos corresponder o valor dessa aliança. Nós precisamos corresponder o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. A nossa vida precisa corresponder a esse amor tão grande, a essa misericórdia tão grande que nos alcança todos os dias. Queridos, nós precisamos amar a Cristo. Há um tempo atrás eu falei que eu tinha uma necessidade, uma cobrança muito grande de tirar um tempo para ler a Bíblia. Mas era algo automático. Eu preciso ler. Mas eu entendi que não é isso que Deus quer. O Senhor quer que nós sentimos saudade da presença dEle. Não é um tempo cronometrado no relógio, não. Todo dia eu tenho que tirar meia hora, todo dia eu tenho que tirar uma hora. Não, queridos, o que nós precisamos é sentir saudade da presença dEle. É sentir vontade, assim como eu anseio chegar em casa e conversar com meu esposo. Eu preciso
uma aliança. E isso é a causa de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia dele, a graça dele, nos alcança todos os dias. Todos os dias as misericórdias dele se renovam. Nós estamos iniciando um novo ano. E que esse novo ano seja um ano de renúncia. Que esse novo ano seja um ano onde nós vamos dar prioridade àquilo que precisa ser prioridade na nossa vida. A presença do Mestre, a presença do nosso Cristo. Porque aí nós teremos tudo que nós precisamos. Nós poderemos até passar falta de água, mas nós não sentiremos falta de nada. Porque a presença dele nos preenche por completo. Por isso que é tão natural a gente chegar perto de um cristão e perguntar como ele está, e o cristão falar, tudo bem, feliz, com um sorriso no rosto. Mas se você for ver a fundo, às vezes ele está passando mal, às vezes a geladeira em casa não está boa, as compras do mês estão se findando, às vezes o filho não está na presença do Senhor como gostaríamos. Mas nós entendemos que o reino dos céus não é comida e nem bebida. É a graça do Senhor Jesus. É a presença dele. É a glória dele que nos enche de alegria. Ainda que passamos por escassez, ainda que passamos por falta, pela dificuldade, a graça dele, a presença dele nos preenche por completo. É por isso que o inimigo fica confundido com aquele verdadeiro cristão. Está faltando tudo, mas ela ainda é feliz. Está com problema aqui e ali, ainda ela não deixa de sorrir, ela não deixa de vir para a escola bíblica, ela não deixa de vir para o culto. Porque nós sabemos valorizar a aliança que temos, o sacrifício que Cristo fez. Ah, queridos, esse sacrifício é tudo. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Queridos, não troca a presença do Senhor por nada. Não vai com a maioria. O Senhor é com a minoria. Não troca a presença do Senhor, não. Não vale a pena. Ah, Valéria, que você não sabe. Eu queria tanto morar numa casa boa. O Senhor tem mansões celestiais te esperando. Mas agora eu queria tanto morar numa rua boa. Tem ruas de ouro te esperando. Valéria, eu queria tanto ter condições de comer as melhores comidas. Ei, nós cearemos as bodas do Cordeiro e Ele mesmo nos servirá. Não tem nada que o mundo te ofereça que o Senhor não tenha muito melhor. Não vale a pena. Não nada pela nossa vida celestial, pela nossa eternidade. Não vale a pena. Não tem nada que o mundo possa te oferecer que o Senhor não tenha algo muito melhor. E isso nada pode nos tirar. Naquele grande dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e nós seremos felizes com Cristo para sempre. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Nos eis consolado, tudo que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar.
Jesus, que o Senhor Deus possa estabelecer sobre você vida, paz, prosperidade, aliança com Deus. Desde o início do culto, Deus está falando sobre alianças, sobre saudade, sobre verdade. Então declare isso ao Senhor. E você, meu visitante, venha no próximo terça-feira, que vai ser a primeira terça-feira do mês. Teremos um abençoado estudo também mais uma vez. Amanhã, segunda-feira, já retorna o curso teológico amanhã. Quem sabe responder? Ainda não? Na outra, fevereiro. Deus abençoe. Na próxima quinta-feira, culto livre também. Mais um dia para você glorificar o Senhor. E no próximo domingo estaremos aqui novamente pela manhã na EBD, glorificando o nome do Senhor, apresentando a Deus em sacrifício vivo agradado a Ele, que é o nosso culto racional, em nome de Jesus.